sou a professora Eunice, professora de História de vocês do sexto ano. Para mim é um imenso prazer estar novamente aqui com vocês, retornando essas aulas de maneira remota, pelo menos por enquanto. E para os meus aluninhos lá do Parque Tararé, um grande abraço. A tia está morrendo de saudade de cada um de vocês. Gostaria de estar presencialmente com vocês, mas devido ao momento e o contexto que vocês já sabem, essa é a forma que a gente vai se encontrar. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. E o que nós vamos trabalhar na nossa aulinha de hoje? Hoje nós vamos trabalhar sobre a Grécia Antiga. Que elementos da Grécia Antiga nós vamos trabalhar? Nós vamos abordar a economia, a política e a sociedade grega. Mas antes de a gente iniciar esse processo político, econômico e social, é interessante que a gente aborde um pouco a parte geográfica, a parte física da Grécia Antiga, para a gente poder entender por que ele desenvolveu esse tipo de economia, esse tipo de sociedade. A Grécia, como vocês estão vendo, é um território que ficava localizado em vários territórios ocupados por mares, como vocês estão vendo aqui. Ele fazia parte da Península Balcânica e é um território que desenvolveu bastante em relação a uma economia voltada para o mar. Então, esse é um dos elementos que possibilitaram esse desenvolvimento econômico. O fato de ele ser banhado por vários mares, como vocês estão vendo aqui no mapa. O litoral grego ele é bastante entrecortado, o que facilitou o desenvolvimento de muitos portos naturais. Esse relevo ele é marcado por montanhas e o fato desse território também ser marcado por montanhas, como vocês estão observando aqui, é o que fez com que a sua política ela desenvolvesse de uma maneira muito particular. Como assim, professora? A sociedade e a política aqui, em relação à política centralizada, ela se difere de alguns outros territórios que a gente já viu anteriormente. Por quê? Porque aqui se formaram cidades e estados. Não foi um território que ficou unificado. E o fato do desenvolvimento, desse desenvolvimento político e desse território ser formado por grandes montanhas e relevos explica um pouco o fato dessa política ser dessa forma. O fato de ser um território muito montanhoso fazia com que essas cidades elas fossem mais afastadas uma das outras e a comunicação e o fato dessa centralização ser um pouco mais dificultosa também. Na imagem a gente pode observar o topo da montanha mais alta da Grécia, que ela representa o Monte Olimpo, aquele Monte Olimpo lá da mitologia grega que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Como surgiram as primeiras civilizações da Grécia Antiga? Na ilha de Creta surgiu esse território que hoje a gente chama de Grécia. A Grécia, como eu coloquei para vocês, nunca formou um estado unificado, era formado por cidades e estados e ele vai surgir a princípio nesse sul do Mar Egeu, mais ou menos por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então é a partir daquele local, daquele território que surgiram as primeiras civilizações e esse primeiro grupo civilizatório é agrupado numa ilha que denominou-se Creta. Além disso, essa ilha de Creta era um ponto de encontro e um porto também. Era dali que desenvolvia diversas mercadorias e essas mercadorias que saíam daqui, elas eram levadas para o Egito e para a Mesopotâmia. Então, o fato da Grécia ela ser banhada por mares, isso contribuiu muito para esse tipo de desenvolvimento econômico, uma economia marítima de exportação. Então, desde muito tempo que já se desenvolvia esse comércio, né, com o Egito e com a Mesopotâmia. Então, era um território desenvolvido em relação a isso, em relação ao seu comércio. Por conta desse contato mais diversificado, o desenvolvimento de uma cultura bastante rica. Então, a Grécia, ela é praticamente um berço cultural. Por quê? Por conta dessa cultura que era muito rica, pelo fato de vir muitos outros povos para esse território. Então, houve uma fusão com diferentes povos. Então, um território que é entre porto, ele é um território culturalmente mais desenvolvido. Vou colocar
entre aspas, esse desenvolvido em termos culturais. Por quê? Porque aqui eles têm a possibilidade de ter o conhecimento de uma cultura diferente, desenvolver uma língua diferenciada. Então, aqui esses povos foram dos primeiros a desenvolver essa cultura mais rica. E até hoje, essa cultura grega, ela influencia outros territórios, inclusive o nosso, influenciou a nossa língua, influenciou a nossa cultura, a gente vê nos filmes, nos desenhos. Então, a Grécia, ela é esse berço civilizatório que vai se difundir para o mundo e vai influenciar diversos outros povos. Por conta desse contato diverso com outros povos, é um território que tem essa presença marcante dessa cultura artística. Essa civilização cretense também é conhecida como civilização minoica. Isso se deve ao fato de que os reis eram conhecidos por Minos. Então, por isso que as pessoas que viviam nesses territórios eram considerados minoicos. Por volta do ano 2000 a.C., a Grécia ela passou a ser ocupada por diferentes povos. E esses aqui são os principais povos que vão contribuir para a fundação desse território grego. A gente não pode falar na Grécia como uma nação, a gente não pode falar na Grécia como um estado centralizado, não, porque aqui foram diferentes grupos, diferentes povos que formaram esse território. Cada grupo possui uma cultura muito particular. Então, os principais povos que contribuíram para a fundação desse território, dessa cultura grega, foram os jônios, aqueus, eólios e dórios. Lógico que existem outros povos, mas esses aqui são os mais expressivos e são os que têm registros realmente escritos. Então, esses povos, eles são povos indo-europeus que fundaram diferentes cidades com culturas próprias, com características próprias. E isso disse o seguinte, que quando uma cidade ela tem uma política própria, uma economia, uma sociedade, uma política diferenciada, disse que essa cidade é uma cidade-estado. Na prática, significa o quê? Objetivamente, significa dizer que essas cidades, elas não dependem uma da outra ou de um governo centralizado. Elas são independentes entre si, inclusive algumas possuem uma moeda própria, um governante próprio. Então, isso torna esse território uma cidade-estado. Exemplo de uma cidade-estado aqui, Atenas. Atenas era uma cidade-estado, Esparta era uma cidade-estado. E em que momento que elas se uniu? Elas se uniu quando havia uma guerra, então quando havia algum interesse em comum, que elas tinham que se reunir para tomar decisões em conjunto. Mas, na prática, todas elas eram independentes entre si. As que eram mais fracas economicamente e politicamente, elas dependiam de outras. Mas, na grande maioria, essas cidades eram cidades independentes. Então, os gêneros, eles constituíam a formação social primitiva desse grupo. Então, essas cidades, elas se formaram no seu princípio através do gênero, ou seja, das famílias que tinham posse de terras. Então, esses gêneros, eles vão ser formados dessa maneira e eles vão ser governados pelo patriarca, ou seja, o líder mais velho daquela família. Então, esse membro mais velho, ele era o responsável politicamente pela agricultura, pelo pastoreio, pela propriedade daquela terra. Então, ele que ia fazer essa divisão. A princípio, no início da Grécia, antes de se consolidar realmente como um povo forte economicamente e politicamente, eles vão se formar através dos gêneros. Como a terra era de propriedade coletiva e todos deveriam trabalhar, ocorria a divisão de alimento entre esses membros. Então, no início dessa formação, a Grécia ela tinha essa especialidade. Os gêneros evoluíram para as cidades-estados gregas, que eram chamadas de polis. Então, você já sabe o que é uma cidade-estado. Então, quando essa cidade ela evoluir, ela vai ser chamada de polis. Então, futuramente, se você ouvir essa palavra polis, significa dizer que é uma cidade.
política. Agora a gente vai abordar um pouco dessa política do território grego. Você já sabe que a política aqui ela não era centralizada, cada território possuía a sua política própria, o seu modo de governar. Eu trouxe aqui uma imagem que representa bem esse território e essa política desenvolvida dentro da Grécia Antiga. Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga ela não formou um Estado unificado, como eu coloquei. Um elemento muito interessante que eu aborde aqui com vocês é em relação à democracia. A Grécia ela é considerada o berço da democracia, não essa democracia institucionalizada que nós temos hoje, mas essa teoria, esse princípio ideológico de democracia, ele vai surgir aqui. Porém, hoje a gente não vai trabalhar especificamente sobre esse tema democracia. A gente vai trabalhar na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a cultura da Grécia Antiga e dentro desse processo de cultura grega que nós vamos trazer um pouco sobre a democracia. Então, essas cidades e estados, elas eram autônomas, que você já sabe que uma cidade é uma polis, cada uma delas tinha a sua própria organização social, tinha a sua própria religião, o seu Deus próprio. Então, elas eram diversas entre si em relação à política e à economia. Principais cidades e estados gregas são várias, mas aqui a gente trouxe as mais importantes, tanto em relação à economia quanto em relação à política. As principais eram Espartas, Atenas, Tebas e Corinto. Aqui eu trouxe um mapa do período que representa um pouco a localização geográfica dessas cidades. Como é que era formada essa polis? Aqui é uma imagem que representa um pouco essa ideia de como é que seria essa cidade antiga. Ela possuía algumas vilas, ela possuía áreas agrícolas e um núcleo principal. Então, a polis ela era formada dessa seguinte forma: vila, área agrícola e núcleo principal. Era nesse núcleo principal que estava a Acrópole, como vocês estão vendo na imagem, a Ágora e o Haste, que era uma espécie de mercado. Nessa imagem a gente vê à direita, como vocês estão observando, essa imagem de uma acrópole. Essa acrópole era um centro religioso da polis e abrigava o templo principal. Esse templo que vocês estão vendo aqui é o templo em homenagem à deusa Atena, que é o Partenon. Os atenienses, eles experimentaram, aqui nós vamos falar sobre uma das principais cidades gregas. Hoje a gente vai abordar somente duas cidades gregas, que é Atenas e Esparta. A primeira delas que a gente vai abordar aqui é Atenas. Hoje, antes de iniciar essa aula, antes de preparar essa aula para vocês, eu estava assistindo uma espécie de documentário sobre esse território e um dos apresentadores colocou que muitos de nós da minha geração aprendeu muito sobre a Grécia, não na escola, mas através dos desenhos, através dos mangás. E um desenho que me fez lembrar, me fez refletir um pouco sobre a Grécia Antiga é sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu achei bem interessante que realmente é isso. Essa representação aqui, ela mostra bem essa cultura muito forte dentro da nossa cultura atual, né? Que, como eu coloquei para vocês no início da nossa aulinha, que a cultura grega, ela se difundiu para o mundo inteiro e ela é bastante retratada em filmes, em desenhos, e isso é muito positivo, porque nos faz entender de maneira diversificada como é que era essa cultura grega. Então, como é que era dividida essa política dentro de Atenas? Ela teve vários tipos de desenvolvimento político. Tivemos a monarquia, a oligarquia e a timocracia. A monarquia, como muitos de vocês já sabem, principalmente você que foi meu aluno, sabe que a monarquia é um poder político onde quem está no topo de comando são os reis. Então, dentro da monarquia, o rei ele é o chefe da guerra, ele é o chefe militar, ele lidera o juiz, o sacerdote. Então, o rei ele tem esse poder total sobre
daquela região. Então, aqui não é uma monarquia da Grécia total, não. Aqui a gente está falando de uma monarquia dentro da cidade de Atenas, da divisão política dentro de Atenas, porque, como eu coloquei para vocês, cada cidade dentro da Grécia tinha a sua própria configuração política. A política aqui era uma política descentralizada. Cada cidade possuía a sua política própria. E aqui, a primeira forma de política que eles vivenciaram foi a monarquia. Depois, a oligarquia, que era composta por 9 arcontes. Nessa oligarquia, o que é oligarquia? É governo de poucos. É isso que significa a oligarquia. E, além da oligarquia, tivemos aqui a timocracia, formada pelos mais ricos e somente donos de terra poderiam participar. Então, aqui não configura uma política onde se inclua a democracia, porque a democracia, na sua teoria, é o governo de todos, onde todos os cidadãos, eles podem participar dessa política institucionalizada. Então, como vocês estão vendo, a princípio, não havia essa participação da população dentro dessa política. Por quê? Porque somente os mais ricos e donos de terra poderiam ter acesso aos cargos políticos ou algum tipo de voz. Aqui, a grande maioria da sociedade, ela estava à margem dessa política. Então, aqui não é democracia. Apesar da democracia ela ter surgido dentro de Atenas, dentro da Grécia, não é surgiu na sua teoria, mas essa institucionalização, onde todos os indivíduos, pelo menos de maneira que você possa votar no seu candidato, é uma coisa que foi colocada mais recentemente dentro da nossa política, tanto política brasileira quanto de outros territórios. Mas aqui, como vocês estão observando, só uma pequena parcela dessa sociedade tinham acesso a essa política institucionalizada. Essa população, aqui é a sociedade, está cortado, não está dando para ver direitinho aqui no meu visor, como é que era dividida essa sociedade. Como vocês já sabem, a grande maioria dos territórios antigos, civilizações antigas, havia essa divisão social. Geralmente existia um grupo que ficava no topo e aquele que estava mais à margem da sociedade. O topo da sociedade aqui era comandado pelos eupátridas. Quem eram esses eupátridas? Os bem-nascidos. Esses bem-nascidos, que está entre aspas aqui, eram aqueles que eram donos de terra, eram os grandes agricultores, os grandes mercadores. Como eu falei aqui para vocês, é um território banhado por mar. Então, eles desenvolveram a navegação muito cedo. Então, aqui, essa riqueza ela também passava pelo comércio. Outro grupo social dentro de Atenas era os geomores, ou georgoi, que era formado pelos pequenos proprietários de terras e artesão, que é um segundo grupo, né, que fazia parte desse grupo social. Um terceiro grupo social aqui são os metecos. A grande maioria dos livros didáticos traz só 3 grupos, que são os eupátridas, metecos e escravos. Mas essa nomenclatura aqui encontrei em outros livros. Um dos livros que eu encontrei foi da Patrícia. Quem são os metecos? Os metecos é constituído pelos estrangeiros ou comerciantes livres. Esses metecos aqui, por mais que eles possuíssem um poder aquisitivo, eles não poderiam participar da política institucionalizada aqui. Eles não tinham direitos civis. Escravos. Os escravos estavam na base dessa pirâmide. Era a grande maioria da população. Eles poderiam ser prisioneiros de guerra. Essas pessoas elas não tinham direitos políticos. Em algumas polis eles poderiam exercer todos os ofícios, menos o de participar da política. Em relação à educação e a participação dessa mulher na sociedade ateniense. Aqui eu trouxe um jarro que mostra um pouco dessa participação feminina dentro da sociedade. A grande maioria das sociedades antigas, as mulheres elas não possuem participação política. Elas não têm essa e nem liberdade de ir e vir. Como a gente vai ver ao longo das nossas aulas, essa participação feminina. Como é que era essa participação feminina? Vamos ver já já.
A educação, o objetivo aqui da educação era a preparação do indivíduo para se tornar cidadão. Só que os cidadãos aqui eram apenas os bem-nascidos. Quando se fala em cidadão, era interessante que eu deveria ter colocado entre aspas, porque cidadão aqui é um pequeno grupo da sociedade, que são os eupátritas, que eles tinham que ter nascido dentro de Atenas. Para eles, o que dizia respeito à polis, que é a cidade aqui, afetava a toda a sociedade. E aqui os mais privilegiados, logicamente, eram esses bem-nascidos. E eles eram instruídos desde pequenos, por quê? Porque eles deveriam fazer parte dessa política, esses bem-nascidos deveriam participar dessa política. Aqui eles enfatizavam principalmente a educação ela não era obrigatória, mas havia esse incentivo à educação a partir dos 7 anos de idade. Inicialmente apresentavam-se duas finalidades, o desenvolvimento do cidadão e a sua lealdade à polis. Então, e também para que ele pudesse ter um pleno domínio de si, um equilíbrio que ele pudesse desenvolver ou discursar dentro de qualquer local que ele fosse colocado para desenvolver essa política, porque geralmente as medidas políticas que eles tomavam eram um espaço mais aberto. Agora, sobre essa condição da mulher em Atenas. Como é que era essa condição feminina? Assim como em toda a Grécia Antiga, essa mulher ela tinha esse papel de submissão ao mundo masculino, com exceção em Esparta, que a gente vai ver já já. Essas mulheres, geralmente, elas eram dominadas pelo grupo masculino, como vocês bem já sabem. E essas mulheres, mesmo aquelas que tinham poder aquisitivo, mesmo aquelas que fossem bem-nascidas, elas não tinham esse direito de ir e vir. Geralmente elas ficavam, para aquelas que eram ricas, ficavam enclausuradas nas suas residências, só poderiam sair com acompanhantes ou com a permissão ou com a vigilância de um membro da família. Esse membro poderia ser ou o pai ou o irmão mais velho, e quando ela saía da casa da sua família, quando estava sob o poder do seu marido, quem dava essa liberdade de ir e vir era o seu esposo. Então, em Atenas, as mulheres bem-nascidas viviam isoladas no aposento da casa. Para eles, as mulheres tinham apenas uma função, que era a de gerar filhos e, de preferência, homens. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre uma segunda cidade aqui muito importante da Grécia, desse mundo grego, que é Esparta. Esparta ela é bastante retratada em séries, em filmes, então é uma sociedade bem interessante, que vale muito a pena vocês, todas elas, né? Atenas, Esparta. É interessante que vocês busquem outra fonte, porque a nossa aula aqui ela é muito pequena para a gente trabalhar esse mundo grego. Então, é realmente um mundo, tem muito material relativo a essa sociedade para aqueles mais curiosos. Busquem as séries interessantes que vocês... caso vocês tenham interesse, ou no YouTube, ou na própria Netflix, para quem tiver acesso. Então, Esparta foi uma das mais importantes cidades e estados da Grécia Antiga e ficou marcado por ser uma sociedade hierarquizada. Uma das principais características aqui de Esparta em relação a Atenas é porque Esparta é uma cidade-estado militarizada. Eles são criados desde pequenininhos, voltados para a guerra. Então, desde criança, tanto o homem quanto a mulher, não é somente o homem que é inserido nesse mundo da guerra aqui, as mulheres também eram preparadas para que elas pudessem gerar filhos fortes, para que esses filhos fortes fossem treinados para ir para a guerra. Então, aqui essa sociedade era hierarquizada, com pouca mobilidade. O que é mobilidade social? Que não há uma transição. Aqui, quem é uma pessoa da alta sociedade, que dentro de Esparta, não poderia contrair matrimônio com um escravo, por exemplo. Poderia até ter algum tipo de relacionamento, mas não era aceito socialmente, nem pela família, muito menos pela sociedade. Então, dentro dessa estrutura social, os esparciatas, que é o topo desse grupo social, era a classe mais privilegiada. Eles é que possuíam as maiores riquezas, terras, e os que detinham o direito político.
divisão dessa sociedade espartana. No topo temos aqui os espartanos, em seguida periecos e lotas. Espartanos, como eu coloquei para vocês, são os grupos mais ricos dessa sociedade, eram os soldados, eram aqueles que possuíam grandes extensões de terra, então era a classe dominante aqui dessa sociedade. Abaixo dele temos os periecos, que são camponeses, comerciantes, artesãos e possuíam até terras e bens, porém eles não poderiam participar da política. E lotas eram os servos ou escravo, cultivava as terras e era a base dessa pirâmide social em Esparta. Aqui o poder político ele ficava a cargo dos espartanos. A educação da mulher dentro dessa sociedade espartana. Como é que era essa educação masculina e a participação dessa mulher dentro dessa sociedade? Em Esparta, a educação da criança ela se iniciava desde cedo, a partir dos 7 anos de idade. Aqui eles não focavam numa educação intelectualizada como em Atenas. É uma característica que os diferencia bem, que aqui em Esparta, essa educação era voltada mais para o campo militar. Eles trabalhavam mais técnicas corporais, técnicas de luta, e em Atenas não, ele trabalhava mais essa parte intelectual da criança. Então, a principal ideia aqui dessa educação era o preparo da criança para a guerra no futuro. Aos 7 anos de idade, os meninos eles já iniciavam essa educação. Geralmente, essas crianças elas eram retiradas do lado da sua família, retiradas do seio da sua mãe, dos seus pais, e eram levados para locais específicos para que eles pudessem treinar e pudessem se desenvolver dentro desse configuração que eles pudessem ser um excelente guerreiro. Então, essa educação feminina ela se limitava a fazer das mulheres mães, que essas mães fossem mães saudáveis, para que elas pudessem gerar crianças saudáveis. Então, essa educação feminina que é colocada aqui não é uma educação intelectualizada, era uma educação corporal, que elas faziam treinamentos para que elas pudessem ser boas parteiras, né? Pudesse gerar filhos fortes. Esse era o objetivo. Então, comparativamente, eram mais livres em relação às mulheres atenienses. Por quê? Porque a grande maioria dessas mulheres, os seus maridos, eles iam para a guerra. Então, essas mulheres ficavam dentro da cidade. Então, elas poderiam circular mais livremente. Então, aqui elas tinham essa maior liberdade de ir e vir ou de tomar decisões. Por quê? Porque geralmente seus maridos não estavam presentes, ou maridos, ou irmãos, ou pais. Ao nascer, dentro dessa sociedade esparta, essa criança ela era examinada pelo ancião espartano e se ela possuísse algum defeito físico, de acordo com a cultura deles, essa criança ela não deveria sobreviver. Quando ela nascesse, tivesse algum defeito, se fosse um defeito físico, por exemplo, essa criança, de acordo com a tradição daquela sociedade, essa criança não deveria sobreviver. Por quê? Porque aqui essas crianças elas são criadas e desenvolvidas para guerra. Esse é o principal motivo de eles não permitirem que essas crianças possuíssem algum tipo de defeito físico. Então, até os 7 anos, essa criança era cuidada pela mãe e depois ela era encarregada ao Estado. O Estado é que deveria dar continuidade a essa educação. Aos 12 anos, essa criança ela já tinha tido essa iniciação da educação militar. Eles eram enviadas para o campo de batalha. Então, desde muito cedo, essas crianças elas eram treinadas especificamente para essas guerras. E é o fato de eles se desenvolverem militarmente que fez com que Esparta se tornasse uma grande cidade-estado, por conta desse poderio militar. Agora nós vamos abordar um pouquinho sobre essa economia dentro da Grécia Antiga. A base dessa economia grega aqui, ela era tanto marítima quanto agrícola. Na parte agrícola a gente tem a produção de oliveira, trigos, vinhedos.
Isso de acordo com a condição geográfica do lugar. O principal campo exploratório aqui dos gregos antigos em relação à sua economia era o comércio marítimo, como eu coloquei no início da nossa fala. Aqui a gente traz algumas imagens que representam um pouco sobre essa economia grega, que a gente está vendo uma moeda, um jarro, que representa um pouco dessa economia dentro de Atenas, na Grécia Antiga. Atenas, ela era a deusa protetora dessa cidade-estado que é Atena. Enfraquecimento da Grécia Antiga. Então, vários fatores influenciaram para este enfraquecimento. Um dos principais motivos aqui, como vocês estão vendo nesses slides, são as guerras. A Grécia ela se envolveu em sucessivas guerras e uma delas foi contra os macedônios. Isso fez com que esse território ele se tornasse enfraquecido pelo rei Felipe II. Depois o seu filho sucessor, Alexandre I, ele vai dominar todo esse território aqui. Esse Alexandre é aquele Alexandre o Grande, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar ou já tenham visto em algum filme. Então, essa imagem aqui, ela representa Alexandre o Grande da Macedônia, rei da Macedônia. Então, Alexandre ele realizou diferentes feitos e ele conquistou vários territórios, conquistou o Egito, a Pérsia e, por fim, a Grécia ela foi dominada pelos romanos. E os romanos assimilaram muito dessa cultura grega. Foi por causa dessa dominação que os romanos, eles assimilaram muito dessa cultura, tanto em relação à sua política institucionalizada, quanto em relação à sua cultura, em relação à religião e à própria língua. Então, tudo isso influenciou para que Roma, devido a essa fusão desses territórios, dessa invasão física mesmo dentro desse território, fez com que os romanos agregassem muito dessa cultura grega. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. É um tempo muito curto para que a gente possa assimilar, porque de fato aqui é um mundo grego. Para aqueles que ficaram com muitas dúvidas, peguem o livro de vocês, pesquisem mais, questionem o seu professor em relação a essa temática, ou busquem na internet mesmo, se você tiver acesso a essa ferramenta. E é isso, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês, do 6º ano, e até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco sobre a cultura grega.